É verdadeira a acusação que lhe é feita pela Procuradoria-Geral da República? De jeito algum. O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? De maneira nenhuma. Não havia clima. Não, perfeito, general. O clima da ABIN era muito bom. Era o lema do governo. Agir dentro das 4 linhas. Significava seguir a Constituição. O general Heleno desmontou a narrativa de golpe na cara de Alexandre de Moraes. Eu tenho certeza que Alexandre de Moraes não gostou nada do que ouviu do general Heleno, até porque o general Heleno falou sobre a questão das tropas que estavam à disposição do G. Dias. Você se lembra? Aquele ex-ministro de Segurança Institucional do Lula que deixou os baderneiros entrar no Palácio do Planalto? Pois é, aqui o general Heleno vai explicar passo a passo e tudo o que aconteceu, quem eram os soldados, os policiais, os seguranças que estavam trabalhando com o G. Dias, e aqui nós vamos entender o porquê facilitaram a entrada dos baderneiros no dia 8 de janeiro. Quero deixar esse vídeo para vocês porque vocês vão ver que o general, na explicação dele, ele vai expor que a narrativa de Alexandre de Moraes não se sustenta nem com um fio de cabelo. Assista esse vídeo completo comigo, mas antes deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. É verdadeira a acusação que lhe é feita pela Procuradoria-Geral da República? De jeito algum. O senhor teria saber de algum motivo particular pelo qual essa acusação foi feita? Não, motivo particular eu acredito que não exista. Não posso nem acreditar que isso possa acontecer. O senhor conhece as testemunhas que já foram inquiridas? Tem algum impedimento, alguma suspeição em relação a alguma delas? Não, de jeito nenhum. Então vamos às questões específicas. Só pela ordem aqui. Como Vossa Excelência já bem alertou... Doutor, o horário do almoço ainda está longe. Não vou falar. Vossa Excelência, fique tranquilo que... Vamos seguir. A exemplo de Vossa Excelência, eu tomei um brunch reforçado. Então, Vossa Excelência, fique tranquilo. Eu só estou aqui para esclarecer, Vossa Excelência, que ele vai fazer o uso parcial do direito de silêncio e vai responder única e exclusivamente às perguntas de sua defesa. Eu vou, mesmo assim, vou fazer as indagações para que conste e vou constar o direito, a utilização do direito Perfeito. ao Excelência, eu só peço, por gentileza, que não fique, por exemplo, pergunte e espere o não vou ficar em silêncio. Como ele vai ficar em silêncio em todo o interrogatório, porque o que eu quero evitar, Excelência, por exemplo, a pergunta, ele vai ter que falar, vou ficar em silêncio. A pergunta, vou ficar em silêncio. É só para evitar esse constrangimento, por gentileza. Não há problema. O réu arguiu o seu direito constitucional ao silêncio. Ele somente irá responder às perguntas da sua defesa. General Heleno, qual era o cargo que o senhor ocupava durante o governo Bolsonaro? Por favor, pode responder. Eu era ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O senhor tem como nos dizer quais eram as atribuições do seu cargo? Tinha várias atribuições, mas eu considerava 2 como as mais relevantes. Assessorar o presidente da República quanto à segurança institucional do país e participar do preparo e execução das viagens do presidente da República, seja no Brasil, seja no exterior. No momento da reunião, a PGR fala dessa reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022. O senhor se recorda dela? Sim. Perfeito. Nessa mesma reunião, o senhor disse que iria conversar com o então diretor-geral adjunto da ABIN, Vitor Carneiro, para que fosse realizado o acompanhamento das campanhas políticas na eleição presidencial de 2022. Isso está correto? Qual data, doutor? Desculpe. A reunião ministerial é de 5 de julho. Essa reunião ministerial. Isso. Pois não. O que eu me referi, por favor, general Heleno. Eu realmente conversei com o Vitor, que era, à época, o diretor interino da ABIN, para que fosse realizado um acompanhamento das campanhas presidenciais para a eleição do presidente da República, para não evitar que acontecesse o que já tinha acontecido com o presidente Bolsonaro, aquela facada em Juiz de Fora. Então eu considerava muito importante que houvesse uma colaboração entre todos os órgãos que tratavam de segurança nas diferentes cidades do Brasil, para que aquilo não voltasse a acontecer. Não é um acontecimento comum no Brasil, então eu não gostaria que aquilo voltasse a acontecer. Num outro momento na fala do senhor diz o seguinte, abro aspas, porque muita gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da ABIN em qualquer lugar, quando o presidente lhe corta.
O senhor saberia explicar o que o senhor quis dizer com essa fala? Eu deixei bem claro para o Vitor que, conforme manda a Constituição, nós não podemos infiltrar elementos da ABIN nessas atividades. Eles iam vinculados à ABIN, normalmente os que já estavam nessas cidades, e não havia a intenção de mascarar esse procedimento, porque não era uma infiltração de agente. Posso dizer que quando o senhor fala, né, quando o senhor está dizendo, abro aspas, nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. Eu posso me referir que esse planejamento estratégico seria sobre essa fala? Sim, exatamente. Era colocar no papel o que nós pensávamos sobre esse planejamento estratégico. Tá, então esse projeto estratégico, esse planejamento estratégico, tinha por fim fazer o acompanhamento desse processo eleitoral? Sim. Perfeito. Então, com isso eu posso concluir que, por exemplo, seria impossível realizar a infiltração de agentes, tecnicamente falando. Pode ser até que, né, tecnicamente podia se conseguir, mas com um prazo bem maior, que é um prazo que é utilizado, como a gente vê nessas reportagens do jornal, o prazo para infiltração é muito grande. Então não havia tempo para fazer infiltração. A ideia não era essa. A ideia era acompanhar de perto o que acontecia e agir em prol da não realização de coisas que fossem prejudicar o andamento das campanhas e também procurar... General, aqui só para ficar um pouquinho claro, desculpa, ministro, mas o senhor acabou de falar que constitucionalmente não se pode realizar infiltração. E tecnicamente também não é possível que se realize as infiltrações. Nós temos até uma testemunha no processo que afirma que é impossível tecnicamente um oficial da ABIN de longa data falar que é possível a infiltração. Então o que eu pergunto para o senhor é, no seu conhecimento, é possível ou não realizar a infiltração de agente da ABIN hoje? Não, a curto prazo não. A infiltração é uma atividade dificílima para acontecer, é preciso muito preparo para que isso aconteça e hoje nós temos exemplos no mundo inteiro de sistemas de inteligência que se valem da infiltração, mas no Brasil essa atuação é proibida. O senhor sabe dizer se, por exemplo, o TREs ou mesmo o TSE recebiam cópias desses relatórios? Sim, claro. Perfeito. O ministro que já presidiu o TSE sabe desse relatório. O senhor sabe informar se esse planejamento estratégico, nesse grupo, produzia algum tipo de relatório que era disseminado para outros órgãos? Sim, eram os relintes, o relatório de inteligência, que eram distribuídos para todas as agências do SISBIN. O SISBIN tem mais de 40 membros, era distribuído aos componentes do SISBIN e tratava exatamente dessa proteção da fonte. Perfeito. Mais à frente, general, até para clarificar as perguntas que o ministro iria fazer, o senhor diz a seguinte fala, e aqui abro aspas, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições, e fecho aspas. O senhor poderia esclarecer esse ponto? Essas duas palavras são usadas normalmente quando nós queremos caracterizar que precisa uma ação imediata, né? Não é nada que envolva urnas eletrônicas, é uma ideia transmitida na reunião ministerial, onde estava o presidente da República presidindo essa reunião, e eu fiz questão de dizer que me preocupava a situação que nós estávamos vivendo politicamente e que nós precisávamos agir antes que isso aí trouxesse maiores problemas para o sucesso das eleições. Ok. Então, quando o senhor fala virada de mesa e soco na mesa, o senhor está querendo dizer em sentido literal ou no sentido figurado? Não, sentido figurado, lógico. É importante que o presidente Bolsonaro colocou que ia jogar dentro das 4 linhas. E eu segui isso aí religiosamente em todo o tempo que estive na presidência. O senhor sabe me informar, porventura, se à época já tinha saído um relatório do Ministério da Defesa sobre a confiabilidade e segurança das urnas? Não, esse relatório ia sair, eu estava aguardando ansiosamente que isso acontecesse. Era um trabalho difícil, não é uma coisa fácil, e eu esperava a conclusão desse grupo que foi organizado pelo Ministério da Defesa para verificar o grau de credibilidade da urna eletrônica. Perfeito. Com relação a essa questão do não vai ter VAR, o senhor acredita que seria possível reverter o resultado das eleições após elas terem ocorrido?
Não, isso aí é quase impossível. Perfeito. Mais à frente, nessa mesma reunião, o senhor fala o seguinte, aqui abro aspas novamente. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro, fecho aspas. O senhor conseguiria explicar essa frase? Agir contra talvez seja um termo pesado. O importante era que houvesse ações que garantissem o desenrolar das eleições. Ações que impedissem bloqueios nas estradas, caminhões colocados em lugar indevido, gente que ia para a porta das sessões eleitorais para causar uma situação desagradável. Então, isso tudo precisava ser pensado e precisava se agir. Eu acho que o GSI tinha uma importante participação nisso, porque era o Gabinete de Segurança Institucional. Perfeito. E não há segurança institucional maior do que a realização das eleições. Só para deixar claro, o senhor, na sua fala, quis dar a entender para ser realizada alguma ação ilegal? Sim ou não? Não, lógico que não. Perfeito. Essa mesma linha, eu queria indagar o senhor se o senhor, porventura, teria politizado o GSI, porque isso é uma acusação que lhe fazem. Uma acusação que não tem o menor fundamento. É preciso entender que o GSI chegava a ter entre 900 e 1.000 servidores que vinham das mais diferentes origens, homens e mulheres. Então, não havia clima para fazer pregações políticas, nem utilizar os servidores do GSI para atitudes politizadas. Então, isso não acontecia, eu não tratava disso no GSI. Perfeito. Isso já foi até afirmado pelas testemunhas que foram, foram minhas testemunhas há algum tempo atrás. Excelente. Sobre essa reunião, houve algum tipo de, vamos assim dizer, desdobramento ou missão que o senhor teria passado ao Gabinete de Segurança Institucional? Não, o gabinete já tinha as suas missões perfeitamente definidas. Não, o senhor já falou que já havia o planejamento estratégico. Sim, já havia, esse planejamento existia. O que eu indago para o senhor é o seguinte, dessa reunião, dessas discussões que foram levantadas, dessas várias falas e até da fala do senhor, algo disso foi encaminhado pelo senhor ao Gabinete de Segurança Institucional ou algum de seus subordinados? Não, essas decisões de cunho político, elas paravam ali entre eu e meus assessores mais próximos. Era uma conversa aberta e eu nunca levei assuntos políticos. Tinha de 800 a 1.000 funcionários no GSI. Eu nunca conversei com eles sobre assuntos políticos. Então, só para eu entender, então, por exemplo, se algum militar vinha da Aeronáutica ou do Exército ou da Marinha, quando esse militar vagava, essa vaga era disposta novamente à força para indicar um substituto? Nem era a força, às vezes era a polícia militar, era os que eram pedidos aos diferentes órgãos, principalmente aqui do Distrito Federal, e esses servidores, eles se integravam ao GSI, passavam a participar das atividades do GSI, e essa quantidade de servidores era exatamente por conta das viagens presidenciais, que eram preparadas e conduzidas pelo GSI. Perfeito. É que a minha pergunta era um pouco mais incisiva no sentido de assim, general. Um servidor que estava na ABIN, como o senhor bem falou aqui, da Polícia Militar, por exemplo, quando esta vaga desse servidor abria, a força ou o órgão público ao qual esse servidor vinha que indicava quem seria o substituto? Isso. Eu solicitava que eles indicassem. E nunca devolvi alguém, eu julguei que aquele servidor não era capaz de cumprir a missão. Eu sempre fui muito bem sucedido com as indicações dos diferentes órgãos. Perfeito. Mas eu fazia questão de prestigiar essa indicação e tinha muita confiança nessa indicação. Sim, sim. Então eu posso afirmar que o senhor manteve, assim como o senhor falou 5%, então o senhor falou que indicava os cargos de confiança, com certeza mais de 90% do GSI foi mantido de gestões passadas. Mais de 90%. Perfeito. O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? De maneira nenhuma. Não havia clima. Não, perfeito, general. O clima da ABIN era muito bom. Não, mas, general, a pergunta é só sim ou não, desculpa. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição? Não fui eu, general Heleno. Que fique nos anais aqui do Supremo, foi o seu advogado.
Sim, senhor. Obrigado, senhor ministro. É só um sim ou não, general. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? Não, de jeito nenhum. General, aqui sim ou não novamente. O senhor usou recursos do GSI para disseminar informações falsas a respeito de uma pretensa fraude eleitoral? Não. General, vamos lá. O Ministério Público aponta e a Polícia Federal que seria uma caderneta golpista. O senhor sabe dizer para a gente o que seria? Aqui eu vou chamar de agenda, mas só para facilitar, mas não é uma agenda. O senhor saberia explicar para nós o que seria essa agenda? Era uma agenda que eu utilizava frequentemente, estava na minha mão quase sempre, e onde eu anotava as coisas que eram do meu interesse. E era um documento particular, secreto, que não vinculava os assuntos que estavam escritos nessa agenda e que não apresentava nada que pudesse levar ao julgamento de que essa agenda era como é que diz aí? Caderneta golpista. Caderneta golpista. Isso Perfeito. Aí, Aqui a minha curiosidade é a seguinte, general. Então, o senhor carregava consigo o material para realizar anotações, nesse caso, uma caderneta? Sim, claro. Sim, perfeito. Aqui na denúncia se coloca agenda, excelência, mas nas páginas colacionadas não tem numeração de dias, as páginas não são numeradas, e aqui a defesa só queria deixar consignado, assim como Vossa Excelência consignou as perguntas, que o material fornecido pela Polícia Federal, que seria todo o escopo de provas produzidos, até o presente momento, em material compactado, o senhor ministro Luiz Fux conta com a marca de 37 terabytes de material compactado. As expectativas apontam que esse material descompactado ultrapasse a marca de 90 terabytes. Eu acho que eu nunca vi na minha vida um material tão grande. Então, só para deixar claro que essa defesa não conseguiu localizar dentro do material. A defesa não está falando que não foi fornecido. A defesa está falando que foi impossível localizar a página da agenda, ou a íntegra da agenda, ou a reprografia da agenda que o seja. Então, nós vamos entrar nessa explicação da agenda por dever de defesa, mas lembrando e ressaltando que nós vamos falar única e exclusivamente com base na ordem apresentada pela Polícia Federal. Não foi nem o Ministério Público, é isso que o Ministério Público embasou a denúncia em informes de polícia judiciária. Então, essa defesa, reforçando, não encontrou e não teve acesso a essa dita agenda, a não ser o que está colacionado na denúncia e o que foi apontado pelos informes de polícia judiciária. O senhor tem ideia, ou conseguiria mais ou menos dar uma ideia para a gente, desde quando o senhor poderia ter aquela agenda? Acredito que foi antes do início do governo do presidente Bolsonaro. Era uma agenda que eu já levava para reuniões antes do início do governo Bolsonaro e continuei a levar. Tá. A Procuradoria da República alega em alguns momentos que essa agenda teria como se fosse um manual do golpe. Tal agenda tinha esse propósito, essa caderneta golpista, vamos assim dizer? De jeito algum. Sim. Mais à frente nessa agenda, e aqui até esclarecendo uma das perguntas que seria do senhor ministro relator, o senhor coloca diretriz, seria reunião de diretrizes estratégicas. O senhor conseguiria falar mais ou menos do que se trata essas anotações sobre o que seria essa reunião de diretrizes estratégicas? Obrigado. O GSI era uma organização de nível estratégico, tanto é que ele tinha condições de pedir a colaboração em qualquer estado da federação e sempre fui muito bem atendido. Essa colaboração vinha das polícias militares, das outras forças, de quem estava localizado onde ia acontecer o evento. Então isso aí era muito importante para o GSI. Nós não tínhamos condições de prestar essa assistência e conduzir essas atividades da maneira como era conduzida se não tivesse apoio dos governos estaduais. Perfeito. O senhor já disse aqui, mas só para reforçar, o conteúdo dessa agenda chegou a ser compartilhado com alguém? Não, essa agenda era pessoal. Perfeito. Mas aqui eu queria deixar bem claro um ponto, porque publicamente o senhor se manifesta favorável ao voto impresso, correto? Eu sempre fui adepto do voto impresso, mas era um a mais, eu não tinha força para transformar aquilo numa realidade. E só por curiosidade, nessas falas do senhor, toda vez que o senhor falava de urnas eletrônicas, o senhor chegava a pontuar sobre a necessidade de se provar e se deixar, vamos dizer assim, com autoria e materialidade, onde seriam e como seriam essas fraudes, para não ficarem ilações ou divagações, vamos dizer? Eu acho que isso é um processo contínuo de aperfeiçoamento e acredito que nós tenhamos que estar sempre na cabeça que a urna eletrônica pode ser sempre melhorada.
Só para que não reste dúvidas, porventura em redes sociais o senhor alguma vez se manifestou sobre possível fraude das urnas eletrônicas? Não, esse problema de fraude de urnas eletrônicas é mundial, né? No mundo inteiro há uma desconfiança em relação ao voto em urnas eletrônicas. Tanto é que houve a criação de uma comissão entre as forças militares para exatamente examinar o grau de confiabilidade das urnas eletrônicas. Perfeito, mas só para que fique claro, e aqui eu vou copiar o ministro Alexandre, sim ou não, o senhor nas suas redes sociais, em alguma forma, se manifestou sobre possível fraude de urnas eletrônicas? Sim ou não? Perfeito. Só para que fique claro, então, o senhor já falou que é favorável ao voto impresso, e eu queria só fechar esse assunto das eleições aqui, que é um que sempre lhe perguntam, seja na CPMI, seja na CLDF, qualquer lugar que o vá. O senhor aceitou o resultado das eleições de 2022? Eu tinha que aceitar, não havia outra solução. Pronto, perfeito. É que esse momento da agenda o senhor fala de utilização, seria, né, supostamente, não cumprir decisões judiciais pela AGU. O senhor saberia nos informar, por exemplo, se havia uma certa tensão entre o governo federal e o Poder Judiciário ao longo do governo Bolsonaro? Houve uma certa necessidade de apararem as arestas, porque o que se sentia é que os governos, os agentes políticos não estavam preparados para criar esse tipo de posição para salvar a situação do Brasil de uma decisão que não atendia o que se buscava em termos de equilíbrio. Então isso aconteceu realmente. O PGR, num outro momento dessa agenda, ele coloca que haveria como se fosse e aqui é uma expressão, vamos dizer, descumprimento de decisão judicial via AGU, que foi até umas perguntas que o ministro relator fez. O senhor saberia, para a gente explanar do que se trata essa questão de não cumprir decisões judiciais pela AGU? Bom, isso aí não foi dessa época da eleição, isso é bem anterior, porque havia o sentimento de que o que era produzido para a eleição, que era produzido para as futuras eleições, elas precisavam ter um cuidado especial. Afinal de contas, são as entidades mais importantes no cenário político brasileiro. Então, era importante demais que isso fosse conseguido, que fosse realizado da melhor maneira possível. Havia partidos contrários ao governo Bolsonaro que não tinham efetivo suficiente para impedir que os apoiadores do governo fizessem vigorar o seu pretexto, suas intenções. Quando o senhor fala minoritário, o senhor quer dizer com relação ao quê? Congresso Nacional, Câmara Legislativa? Só para ficar claro. A quantidade de votos que eles dispunham para barrar ou para fazer acontecer alguma coisa no Congresso Nacional não era suficiente. Então eles corriam atrás da máquina, usavam todas as possibilidades para fazer vigorar o seu entendimento sobre alguma coisa. O governo Bolsonaro foi muito prejudicado por esse tipo de atitude. E num dado momento da agenda, a respeito disso, existe um trecho que eu ressalto que o senhor escreve sempre sob o prisma constitucional. Então, todas as indagações do senhor, essas ideias que o senhor escrevia, eram sempre sob o prisma do direito constitucional, ou seja, sempre com base na Constituição, correto? Sim. Era o lema do governo, agir dentro das 4 linhas. Significava seguir a Constituição. Outro trecho da denúncia, como o ministro bem colocou, fala sobre um encontro do senhor com o então comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, no ITA. O senhor se recorda desse encontro, né, no dia 16 de dezembro de 2022? Sim, me recordo perfeitamente. Eu estava na formatura, o senhor ministro já citou o fato. Eu estava na formatura do meu neto, no ITA, e recebi uma ligação do presidente pedindo que eu retornasse a Brasília. Eu não tinha passagem de volta que desse tempo de chegar a Brasília no dia 17. Aí conversei com o brigadeiro Batista Júnior se eu poderia voltar no avião junto com ele. Eu, durante todo o meu tempo no GSI, eu nunca usei avião da FAB para nada,
né? Usava o avião da FAB naquilo que era para transportar o presidente da República. Então, eu pedi uma carona ao brigadeiro para que eu voltasse com ele e chegasse a tempo de atender a pretensão do presidente que eu estivesse aqui dia 17. O senhor sabe dizer se essa reunião do dia 17 realmente aconteceu? Não, acabou não acontecendo. Eu cheguei a ir ao Palácio, eu fui ao Palácio, me apresentei a ele, e ele não falou nada. Mas essa reunião não ocorreu? Não, a reunião não ocorreu. Perfeito. O senhor participou dessa transição do GSI do governo Bolsonaro para o governo Lula? Sim, eu participei porque era missão praticamente, era impossível de não participar. Participei e procurei conduzir essa transição da melhor maneira possível. Perfeito. O general G. Dias, que seria em tese o novo ministro do GSI, ele chegou a entrar em contato diretamente com o senhor para iniciar essa transição? Ele demorou um pouco a ser indicado para ser o chefe do GSI, né? O ministro-chefe do GSI. E quando eu soube da indicação, fiz questão de trocar ideias com ele. Eu já conhecia o general G. Dias, e numa ligação que por acaso estava acontecendo entre o coronel Moraes e o coronel G. Dias, eu percebi que era ele, perguntei ao Moraes, vem cá, é o general G. Dias, eu quero falar com ele. E aí falei com ele e abri as portas do GSI para ele. Pudesse trocar quem ele quisesse, se podia ir lá para conhecer o GSI. Eu tinha o meu auxiliar imediato, que era o general Penteado, e ele estava à disposição, tinha o brigadeiro Osmar. Então eles resolveram fazer palestras para o general Gonçalves Dias, e uma delas até compareceu então ele era encarregado dessas atividades durante essa transição, que era o doutor Mercadante. O GSI chegou a participar da posse do novo presidente? Sim, isso é uma coisa interessante, porque tem gente que pensa que o GSI é o responsável pela posse. Não, essa responsabilidade ela é dividida, até territorialmente. Enquanto o novo presidente está se deslocando, não tem intervenção do GSI, é a Polícia Federal que trata do assunto. A partir do momento que o novo presidente chega ao Palácio do Planalto, ele é recebido já pelo GSI, e a partir daí é o GSI que faz acontecer a posse presidencial. Se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês você pode fazer, desde que você estude e aplique o método da maneira como está lá. Pessoal, a cada dia que passa, a narrativa de golpe só cai por terra. Quando nós vemos essas oitivas, esses depoimentos, aonde os réus, né, que eles chamam de réus, culpados, vão lá e prestar esclarecimento, só fica cada dia mais confirmado de que o Alexandre de Moraes está errado, não teve golpe coisa nenhuma. E nós vemos que há contradições em que, como Alexandre de Moraes vai explicar? Como agora ele vai dizer que houve uma suposta tentativa de golpe? E nós temos provas robustas. Se o Cid se contradisse, e foi provado pela revista Veja, que ele usou um Instagram com o nome Gabriela, onde ele... O que ele falou naquele Instagram ali vai totalmente na contramão do depoimento que ele deu. Ou seja, ele expôs ali que o policial que estava interrogando ele e o Alexandre de Moraes queria as respostas
De todo jeito, estavam pressionando o Mauro Cid. Agora imagina agora. O Alexandre de Moraes vai ter que ou deixar irregular essas falas de Mauro Cid e não aceitar mais esse depoimento dele, que é uma delação, porque se todo mundo já viu, o Brasil inteiro já viu esse Instagram que o Mauro Cid estava usando para desabafar. Com quem? Não sei, mas estava lá dizendo essa tentativa de golpe e não sei o que, e eles querem arrancar de mim palavras. O Bolsonaro não queria dar golpe coisa nenhuma, o Bolsonaro apenas estava estressado e meu Deus do céu. E eu fico olhando e dando risada e dizendo, agora infelizmente é como nós já sabemos, isso é um jogo de cartas marcadas. O que eles querem não é prova, mais prova não. Eles querem fazer uma enrolação ali, porque de todo jeito eles querem condenar o Bolsonaro. Mas eu pergunto, como? Como vou condenar Bolsonaro sem uma prova fiel, robusta? A prova que diga, aqui é o checkmate, aqui encerrou o assunto, aqui é a prova cabal de que estava planejado a hora, a data e tudo certinho. Não. Aí o general dá esse depoimento e interessante que esse advogado do general Heleno é um rapaz novo. Agora pensa num camarada inteligente. Claro que todos os advogados aí são bem preparados, muito inteligentes, lógico, mas esse daí, as perguntas que ele fazia, comportamento dele, um rapaz tão novo, né? Então, já vi que esse daí vai ser um grande advogado. Já é, né? Então, interessante esse daí. Mas, volta no assunto aqui, o general Heleno, quando ele disse e explicou sobre a questão do GSI e falando da característica de cada policial que trabalhava no GSI e que esse GSI que ele trabalhava, ele confiava e não tinha nada a ver com um GSI bolsonarista. Porque a ideia que já levantaram é que o G. Dias, ele pegou parte dos integrantes do GSI, que são policiais que fazem a segurança do presidente, parte desse GSI é porque era do ex-presidente, trabalhava com o ex-presidente, mas não tem nada a ver não. Não, era o GSI bolsonarista, por isso que eles deixaram aquela baderna acontecer lá dentro do Planalto. Nada a ver. Então essa narrativa já caiu por terra, porque o general Heleno disse não. Quando nós chamamos policiais para trabalhar no GSI, 900 a 1000 homens, nós não perguntamos, tu votou em Bolsonaro ou em Lula? Tu é PT ou PL? Tu é esquerda ou direita? Não tem nada a ver isso aí. Então, essa narrativazinha enfeitada que eles querem trazer para que a desculpa da invasão é porque... Eu já ouvi muito isso aí. Não é porque ainda não mudaram todos os integrantes do GSI. Que coisa sem pé e sem cabeça. Então, pessoal, cada dia que passa eu fiquei olhando e sem nenhuma preocupação. Eu acho, minha opinião pessoal, eu acho que o Bolsonaro não está nem preocupado e nem tem que estar. Quem está preocupado de verdade é o Alexandre de Moraes, porque ele mesmo está fazendo as narrativas dele cair por terra. Com essa ideia de tal golpe, as narrativas do próprio Moraes está sendo refutada pelos integrantes do suposto golpe, né? Então eles tentam forçar a barra para achar, mas cada dia que passa essa narrativa só tá mostrando para o Brasil que não teve golpe, coisa nenhuma. E sai aí na rua para perguntar, e aí, tu acredita que teve golpe? Uma pessoa que entende de verdade vai dizer, que golpe o quê? Cadê? Não tinha tanque de guerra, não tinha exército na rua, não tinha mobilização, o Congresso não estava fechado, o STF não estava fechado, não foi nada disso. O presidente estava nos Estados Unidos, meia dúzia de baderneiros, quer dizer que 5 mil pessoas iam dar um golpe. Num dia de domingo. Idosos... Ninguém tinha uma arma, ninguém tinha nada. O máximo que prenderam foi uma peteca, um estilingue.
É brincadeira. Só nesse país essas coisas acontecem. Só nesse país e com um ministro desse nível, né? É lamentável, é triste, mas essa é a realidade. Então, gostei muito do depoimento do general Heleno, muito inteligente, um advogado muito bom. E a cara do Alexandre de Moraes é de que quem comeu e não gostou. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.